Graça e paz. É uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer de antemão ao Joversi e aos irmãos dessa conferência pelo convite para estar com vocês nesses dias falando sobre a palavra de Deus, sobre se ela é mesmo a palavra de Deus ou não, se ela é verdade ou não, se ela é inspirada, enfim. E antes de começar, uma breve introdução pessoal a pedido do Joversi. Eu sou o Wilson, eu sou casado com a Rosana. Há 13 anos, temos 2 filhos, o Natan e a Ana, com 11 e 8 anos. Nós moramos em Araraquara, no interior de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar dessa cidade que é quase um trava-língua. E eu sou dessa cidade, na verdade, saí de lá para estudar e voltei para lá depois para trabalhar como pastor auxiliar numa igreja e depois plantando uma igreja que eu plantei há quase 9 anos atrás e que há 4 anos foi organizada oficialmente como igreja. Então eu plantei e sou pastor de uma nova igreja. Dou aula em alguns seminários. O seminário com o qual eu mais estou envolvido fica em São José dos Campos, chamado Seminário Martin Butzer, onde eu dou aula dentro da área de Bíblia mesmo, que é o tema dessa conferência, tanto nas línguas originais, dando aula de grego e hebraico, como também de temas relacionados à introdução às Escrituras, como o panorama do Antigo, o panorama do Novo, exposição bíblica do Antigo e do Novo, e alguns outros temas ligados a isso. E também missões, tanto plantação de igrejas quanto missões. Então isso é um pouco do que eu tenho feito no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, e estou muito feliz de estar aqui como irmão de vocês, nesses dias para poder estudar a Palavra de Deus com vocês. Meus irmãos, aquilo sobre o que eu falarei tem a ver com a palavra de Deus. Eu gostaria de olhar alguns textos que darão base para tudo aquilo que eu vou falar. E eu quero começar lendo o Salmo 119, alguns versos dele com vocês agora. Abra comigo, por favor, sua Bíblia então. No Salmo de número 119, já foi lido um pequeno trecho dele há pouco aqui pelo pastor Joversi. Eu quero ler mais alguns trechos desse Salmo. Salmo 119, verso 105. Diz assim a palavra de Deus: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E agora o verso 165 diz assim: 165. Os que amam a tua lei têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço, como dizem outras versões, como diz outra versão. A palavra de Deus, portanto, irmãos e irmãs, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Quando nos falta esta luz, nós entramos em trevas. Se faltar luz hoje à noite, eu espero que não falte, nós ficaremos no escuro aqui, em trevas. A importância da palavra de Deus para o seu povo, então, é indescritível, para que o povo não permaneça no escuro. E falar sobre a Bíblia não é uma tarefa fácil. Muita coisa tem sido pregada, muita coisa tem sido escrita, a própria Bíblia está aí com você, você pode ler. E muita coisa tem sido escrita e pregada, conferências têm sido realizadas para falar sobre a formação da Bíblia, o conteúdo dela, suas divisões, enfim. E nesse campo, nenhum escritor ou pregador deve agir de um modo arrogante, imaginando que pode falar alguma coisa que nunca antes tenha sido dita sobre o assunto, porque é praticamente impossível. A gente pode reiterar certos pontos, pegar alguns destes pontos relacionados com a Bíblia e estudarmos um pouco mais a fundo cada um deles. E o que eu pretendo fazer com vocês até sábado à noite, na verdade, está relacionado a isso. Analisar de um modo introdutório, o tempo não dá para a gente ser profundo, não é? Mas naquilo que a gente puder, a gente tentará ser, sobre o que é e o que não é a Bíblia Sagrada, procurando compreender um pouquinho dos erros que têm sido cometidos nos tempos em que vivemos, relacionados ao que é ou o que deixa de ser a palavra moderna, ou seja, erros modernos cometidos contra a palavra de Deus e sobre a palavra de Deus. Eu vou tentar analisar, por fim, uma breve história da formação da Bíblia, de onde surgiu a Bíblia,
Será que ela caiu do céu já com zíper e capa de couro, já com as divisões, já traduzida para o português? Como é que a Bíblia chegou nas nossas mãos hoje? Como é que era a Bíblia na época do Novo Testamento, na época da Reforma, na época dos pais da igreja, o período da igreja primitiva? Como é que era a Bíblia na vida do povo de Deus, na época quando não existia ainda prensa ou imprensa, quando não existia ainda as gráficas que pudessem imprimir e propagar a palavra, quando ela ainda era copiada à mão, todo mundo tinha Bíblia em casa, era possível que todo mundo abrisse e lesse e meditasse na lei do Senhor dia e noite? Como é que era a relação do povo de Deus com a Bíblia há 1800 anos atrás? A gente vai tentar entender então como é que se formou o Antigo Testamento, como é que se formou o Novo Testamento, de onde veio a Bíblia Sagrada, e será que a gente pode confiar nela? Todo mundo diz que papel aceita tudo, e a Bíblia é papel, então pode ser que tenha sido colocado aí o que a pessoa quis. Outra coisa que se diz também é que durante 2000 anos é possível que muita gente tenha mudado a Bíblia, tenha adulterado textos, tenha acrescentado coisas, ou tirado do texto certas coisas. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Podemos confiar no texto sagrado? E por fim, tudo isso no sábado nós veremos, que eu tenho dito aqui agora, sábado de manhã e no sábado à noite concluiremos sobre uma breve história da perseguição da palavra. Porque a Bíblia, por um lado, ela é o livro mais importante de todos os tempos, e o livro mais importante para as nossas vidas, mas também ela se tornou no livro mais proibido e mais perseguido de toda a história da humanidade. A gente vai procurar entender um pouquinho sobre isso também. E como tudo que a gente faz sobre a palavra de Deus deve ser feito para a glória de Deus, eu gostaria que a gente orasse nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoasse enquanto nós mergulhássemos neste assunto, que o Senhor falasse ao nosso coração e nos ensinasse sobre a sua palavra um pouco mais. Vamos orar então. Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos pelo estudo que faremos a partir de agora. Reconhecemos a nossa limitação, a nossa pequenez e a nossa fragilidade. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e carentes da Tua graça, e que o pecado nos limita, nos atrapalha e nos afasta. Mas nós confiamos na Tua misericórdia, na Tua compaixão e na Tua graça, e por isso rogamos que, debaixo de tudo isso, possamos ser edificados pelo estudo da Tua santa revelação nesta noite. Obrigado pelo que o Senhor já tem nos ensinado e dado, e nós nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez, para que mais de Ti venha ao nosso coração nesta hora. No nome santo e precioso do nosso Salvador Jesus, oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Gostaria que nós olhássemos agora para um outro texto da palavra, texto de Jeremias, capítulo 23. Eu não pretendo fazer uma exposição bíblica aqui a vocês, embora essa é a minha grande paixão, e é aquilo sobre o que eu labuto e trabalho, e tenho o maior prazer de fazer semanalmente em minha igreja e em outros lugares para onde vou pregar. Mas, em algumas outras ocasiões, se faz necessário um estudo bíblico mesmo sobre o tema, para que a gente tenha uma visão. Embora eu irei expor de uma maneira bastante simples, cada verso que abrir aqui e ler, mas o meu objetivo com vocês, hoje à noite, até domingo à noite, é fazer estudos bíblicos, de fato, não é? Como se pretende numa conferência teológica. Eu quero começar então, depois de ler aqueles textos do Salmo 119, lendo Jeremias 23, verso 28, o qual diz o seguinte: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Meus irmãos, eu quero começar aqui levantando a seguinte pergunta, para a gente pensar e estudar isso na palavra. Qual a relação que existe entre as doutrinas sadias e sãs, sagradas da palavra de Deus, e o conhecimento das outras doutrinas da palavra de Deus? Nós sabemos que
podemos encontrar na Bíblia um monte de doutrina. Doutrina sobre anjo, doutrina sobre inferno, doutrina sobre segunda vinda, doutrina sobre pecado, doutrina sobre salvação. Doutrinas. Que relação essas outras doutrinas têm com a doutrina da Bíblia? A doutrina da revelação, a doutrina da palavra de Deus. Aquilo, gente, aquilo sobre o que nós construímos a nossa casa, determinará quanto tempo durará essa casa. Jesus falou sobre isso lá no final de Mateus capítulo 7, constrói a sua casa sobre a areia, é bem provável que depois de um tempo, a tua casa não durará. Quando vier a chuva e soprar sobre ela o vento, ela certamente cairá. Jesus não falou, mas a gente sabe, como consequência do que ele disse, que se você construir a tua casa sobre um monte de pedregulho também, é bem possível que trincas vão surgir depois de um tempo, por causa do deslocamento das pedrinhas lá debaixo das paredes. Se você construir a casa sobre o barro, é bem possível que ela não dure muito tempo, devido a toda a deterioração natural diante da exposição à chuva e outras questões naturais também. Enfim, todos nós sabemos que casas precisam de um alicerce sólido, sobre o qual possa permanecer até o dia que alguém quiser, por livre e espontânea vontade, derrubar aquela casa. E não existe apenas um tipo de fundamento, um tipo só de alicerce. Dependendo do tipo de casa que você construir, o que você constrói, você precisa de tipos diferentes de alicerces sobre os quais construir. O alicerce de um edifício, de um prédio com 20 andares, é diferente do alicerce de uma casa térrea, né, só com um andar. O alicerce de uma borracharia é diferente do alicerce de um shopping center. Mas o que tudo isso tem a ver com as doutrinas da palavra de Deus? Doutrinas sadias e doutrinas erradas, doentes. Tem a ver no sentido de que as demais doutrinas que constroem o nosso edifício teológico, tudo aquilo que a gente acredita sobre a Bíblia, tudo aquilo que a gente acredita sobre Deus, depende da Bíblia. Porque onde é que a gente aprende sobre Deus, se não na Bíblia? Tudo aquilo que a gente acredita sobre anjo, tudo aquilo que a gente acredita sobre demônio, tudo aquilo que a gente acredita sobre a segunda vinda de Jesus, tudo aquilo que a gente acredita sobre o céu ou sobre o novo céus e nova terra, dependem daquilo que a gente acredita sobre a Bíblia. Porque se a nossa compreensão sobre essa doutrina estiver viciada, errada, comprometida, se comprometerá também todas as demais doutrinas. É como a construção de um prédio. Se você não construir bem, estiver bem fundamentado no alicerce, tudo mais ruirá um dia, ou se comprometerá. Você pode construir, você pode fazer as paredes, pode fazer um banheiro, pode fazer até um andar um superior e até mesmo um terceiro, mas uma hora esse negócio vai cair. Porque alguma coisa lá no subsolo, no alicerce, no fundamento, não foi bem estabelecido, não foi bem feito. No texto de Jeremias 23, 28, que eu li há pouco com vocês, nós encontramos Deus falando com o profeta Jeremias, profeta que viveu antes do exílio da Babilônia, o cativeiro babilônico, e que pregou durante mais de 50 anos para o povo se arrepender do seu pecado, mas o povo não se arrependeu. Nesse texto a gente encontra Deus e o profeta sendo irônicos. Isso fica mais claro quando você lê o capítulo todo e compreende o teor do bate-papo ali, da conversa entre Deus e o profeta. Eles estão sendo até mesmo sarcásticos ao incentivarem os falsos profetas daquela época, falsos pregadores, a contarem os seus sonhos. Obviamente não porque Deus concorde com isso, mas apenas para mostrar quão pífios estes eram diante da própria palavra de Deus. E já naquela época, pessoas corriam atrás de falsas revelações, de falsas doutrinas, de mentiras contadas sobre a Bíblia. E na verdade esse é o tema de hoje à noite, mentiras sobre a Bíblia. Mentiras que eram contadas e mentiras que ainda são sobre a Bíblia. E que fazem com que o edifício teológico que as pessoas possuem em sua mente esteja comprometido.
Aí você conversa com alguém que começa a falar sobre a segunda vinda de Jesus, você coça a cabeça e fala, está tudo errado o que você está falando. Mas por que está tudo errado? Porque alguma coisa que ela acredita sobre a Bíblia está errada. Algum fundamento está errado e isso fez com que algo lá em cima ruísse. Ou fala alguma bobeira sobre Jesus, ou sobre salvação, ou sobre pecado, ou sobre inferno, ou sobre demônios, ou sobre outras doutrinas, que por você já ter lido a Bíblia e estudado um pouquinho a da Bíblia, você sabe que a pessoa está falando coisa errada, você sabe que a pessoa não está certa. E quando você pesquisa a razão pela qual ela está equivocada no que diz, você encontra problemas naquilo que ela acredita sobre a Bíblia, sobre a revelação, sobre a doutrina da revelação, sobre se a Bíblia é ou não a palavra de Deus e que importância isso tem para a construção e compreensão de tudo o mais que nos é ensinado na palavra do Senhor. Já naquela época de Jeremias, muitas pessoas corriam atrás de falsos pregadores, que enfatizavam mais revelações pessoais ou sonhos e tudo mais, do que aquilo que Deus já havia dito em sua palavra. E as pessoas corriam mais atrás das falsas revelações, nas quais visões e sonhos acabavam tendo mais procura do que a própria palavra de Deus. Jeremias pregou durante mais 50 anos, vocês sabem quantas pessoas se arrependeram de seus pecados e se converteram diante da pregação de Jeremias? Me deem um nome de uma pessoa só que se arrependeu e se converteu diante de um homem que pregou por mais de 50 anos. Você não vai lembrar de uma pessoa que se arrependeu. Uma, e ele foi fiel, e Deus o honrou. E os homens no Novo Testamento o compararam com o próprio Cristo, quando os discípulos voltaram. E Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou? Alguns diziam, talvez seja Jeremias que voltou dos mortos. Mas as pessoas não corriam atrás da palavra, elas corriam atrás de coisas que mexiam com as emoções delas. Elas estavam ansiosas por ouvir sonhos sendo explicados. O sensacionalismo os animava, contagiava. E Deus está aqui em Jeremias 23, 28, sarcasticamente chamando os profetas a contarem os seus sonhos. Venha e conte o que vocês estão sonhando, a fim de que todos pudessem perceber que os sonhos não passavam de palha, para usar o termo que Deus usa aí, diante do verdadeiro trigo que é a palavra de Deus. Não dá tempo da gente ler o capítulo todo e expor todo o contexto, mas depois em casa leia com carinho, para você entender o que Deus está dizendo ali. Isso não quer dizer que o Senhor não fale por meio de sonhos, obviamente. Este é mais um meio que encontramos na palavra sobre como Deus fala com os seus. Se você puder, abra comigo em alguns textos, só para a gente ver isso rapidamente. Eu vou ser bem rápido aqui mesmo. 2 textos, o primeiro está em Números 12 e o segundo está em Mateus 2. Números 12, 6, diz assim, Números 12, verso 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Agora Mateus 2, verso 12. Mateus 2, verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ainda hoje, meus irmãos, pessoas continuam dando mais valor a sonhos e sinais sensacionais do que a própria palavra de Deus. É importante que a gente se recorde que na palavra de Deus pessoas tiveram sonhos e por meio destes Deus falou com elas, mas na palavra, esta sempre foi a exceção e não a regra. Não era ordinário tal procedimento, mas era extraordinário. Raramente. Era algo que não acontecia sempre. Só que ainda hoje, as pessoas continuam dando mais valor a isso. E é importante que a gente se recorde que distante da palavra de Deus, as pessoas vão continuar mortas espiritualmente. E se você e eu queremos sonhos, como as pessoas na época de Jeremias queriam, e se você e eu somos tentados a buscar apenas os sonhos, como naquela época as pessoas eram também, inevitavelmente nós ficaremos distantes da palavra de Deus.
e distantes da palavra nós morreremos espiritualmente. Somente doutrinas sadias são capazes de produzir um viver sadio, uma família sadia e uma igreja sadia. O simples fato de alguém, ou mesmo uma comunidade inteira, não se preocuparem com a palavra, não se preocupar, uma pessoa, com a doutrina sagrada, com as sãs doutrinas, como Paulo escreveu ao jovem Timóteo, constitui-se num risco mortal para essas pessoas. E essa é uma mentira que é contada hoje em dia e que tem matado a vida espiritual de muita gente. A mentira é que o crer que outras coisas podem substituir a palavra na nossa vida. Ou simplesmente acreditam que a palavra não é tão necessária assim. Por isso que não leem a Bíblia todo dia. Uma mentira que mata o povo de Deus e pessoas hoje em dia que não são do povo de Deus e que têm a Bíblia em casa. Eu não preciso da palavra de Deus para ser um cristão. Eu não preciso ler a Bíblia. Tome muito cuidado com qualquer coisa que tire a palavra de sua vida, ou mesmo que leve você para longe dela. Mais especificamente no sábado eu tratarei sobre a história da revelação e como o diabo, no sábado à noite provavelmente eu farei isso, como o diabo tem desde o Éden até hoje procurado afastar as pessoas, a humanidade da palavra de Deus. No passado, por meios do passado, e hoje por meio de governos, por meio de perseguição, por meio de martírio. Quais são as falsas doutrinas de hoje, relacionadas à Bíblia, e que estão tão em moda, e que têm matado muita gente? Eu quero pensar nisso com vocês agora. Tendo por certo que Deus, quando olha para esses sonhos, e para essas visões, e não apenas para sonhos e visões, porque elas podem ser um meio, por meio do qual extraordinariamente Deus fale com você, e eu creio nisso. Mas a maneira como Deus olha para pessoas que só correm atrás disso, e que só querem isso na vida, e como Deus zomba dessas pessoas, não são minhas palavras, mas a dele mesmo, ao seu profeta Jeremias. Como é a atitude de Deus, então, diante de pessoas que hoje correm atrás dessas coisas? E quais são essas coisas hoje em dia, que têm afastado o povo de Deus da palavra de Deus? Falsas doutrinas sobre a Bíblia que estão em moda hoje em dia. Hoje em dia, irmãos e irmãs, muitas falsas doutrinas sobre a Bíblia estão em moda, muitas. E sim, elas são uma moda, moda passa, não é? A moda da minha adolescência não é a mesma moda de hoje, não é? A moda da época da minha mãe, da época que ela era jovem, não é a mesma moda de hoje. Minha mãe era jovem, minha mãe ainda é jovem, você ouviu falar um negócio desse, né? Mas lá pela década de 60, mais ou menos, 70, não é a mesma moda de hoje. Tem algumas aqui, senhoras e senhores, que tinham seus 18, 20, 25 anos na década de 60 e 70, não vou precisar para levantar a mão. Mas na época deles, eles olhavam para os seus pais ou avós e se lembram e sabem que a moda na época destes também era diferente do que na época deles. Como é diferente na época de hoje. Como vai ser diferente no ano que vem. Porque moda é uma coisa que passa. Mas enquanto não passa, influencia as pessoas. E diante dos fracos, quando a gente pensa em modas espirituais, é a mesma coisa. Essas modas doutrinárias espirituais, elas também passam. Mas enquanto permanecem, elas influenciam, sobretudo aqueles que são fracos. E o termo fraco não é um termo meu. É um termo que a própria palavra de Deus usa para aqueles que cedem aos modismos, aos ventos de doutrina, por não estarem forte ou firmemente arraigados no solo da palavra. Por isso, pela fraqueza da falta de nutrição e força bíblica, caem por qualquer ventinho de doutrina que bate neles. E diante dos fracos a gente faz duas coisas. A gente ora por eles para que eles não sejam enganados por Satanás, e a gente fala a verdade para eles, crendo que a verdade é o que liberta. A despeito de tudo que tem sido dito hoje em dia a respeito da teologia liberal, eu não vou falar sobre ela, porque tem muita coisa que já foi dita, escrito sobre isso, que é, de um modo geral, não é? Uma visão teológica que diz que a Bíblia não é inspirada e que a Bíblia não é palavra de Deus. Ela pode conter a palavra de Deus aqui e ali, mas dizer que ela toda é bobeira. A Bíblia, dizem eles, está cheia de erro.
erro literário, erro linguístico, erro geográfico, erro genealógico, etc. E eles continuam falando bobeira e asneira de fato, mas que enchem o ouvido daqueles que são ávidos por uma conversa fiada, bonitinha e filosoficamente arquitetada, mas que não vão pesquisar para ver se essas lorotas que esses caras estão ensinando são verdades, eles acabam abraçando, e a doutrina cresce como cresceu e hoje faz discípulos no mundo inteiro. De um modo geral, a mentira que essas pessoas contam ensina que a Bíblia não é palavra de Deus. Isso é teologia liberal. Você precisa se libertar de algumas coisas que foram ensinadas para você na escola dominical, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu pastor. Esquece o negócio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a teologia liberal, ela nega que a Bíblia é sagrada e tudo que está nos 66 livros das Escrituras seja revelação, inspirada. E tirando isso de lado, eu não vou tratar sobre isso aqui, existem algumas outras mentirinhas, menos elaboradas do que todo o edifício teológico, mas que são mais nocivas, porque a grande maioria das pessoas nunca lerão, nunca se preocuparão com a literatura liberal. A gente que está envolvido com a teologia, que dá aula em seminário, que participa de congressos de teologia, a gente sabe do que está acontecendo, mas a grande maioria dos membros das igrejas não sabem do que está acontecendo, e nem precisa saber. Não lê, e é bom que nem leia. Se algum dia quiser ler, tiver tempo para ler bobeira, já leu tanta coisa boa, deixa eu ler uma porcaria. Então lê um livro desses. Se quiser perder tempo, mas a grande maioria das pessoas não precisam perder tempo com isso. Logo, a teologia liberal, ela não é tão nociva assim ao público em geral, mas ela acaba influenciando outras doutrininhas menores, mentirinhas menores, e que essas sim são um perigo. Essas sim estão no meio do povo, por meio daquilo que o povo ouve no rádio, quando vai trabalhar, quando sai para fazer uma caminhada, quando vai para a academia, por meio daquilo que o povo vê num filminho ou outro, por meio daquilo que eles ouvem num ou no outro pregador famoso da internet. E essas coisinhas vão entrando na cabeça desses irmãos, dessas irmãs, desses jovens, que leu um livro ou outro lá que está fazendo sucesso entre os adolescentes e os jovens, e aí eles começam a aprender certas coisas, que tem cheiro de verdade, que tem cara de verdade, que tem a aparência externa de algo agradável, mas que contém dentro de si veneno. Como se você chegasse num supermercado, e no supermercado você fosse comprar um pote de sorvete, e lá do lado de fora está lá, napolitano, 3 cores, e aí você compra pensando que você vai tomar sorvete depois da janta. E aí quando você abre, tem cor de sorvete, está as 3 cores lá, o marrom, o branquinho e o vermelhinho. E você pega aquilo e enche o copo dos seus filhos e o seu copo também. Na aparência, tudo indica que aquilo é um sorvete, que é sorvete de creme, chocolate e morango. Mas quando você coloca na boca, tem até sabor daquilo. Mas quando aquilo começa a se digerir no teu corpo, aquilo mata você. Porque alguém enganou e colocou veneno ali, com a aparência de sorvete. Essas mentiras que têm sido ensinadas sobre a Bíblia, têm aparência de sorvete, tem cheiro de sorvete, tem cheiro de Bíblia, tem aparência de Bíblia. Mas elas são pequenas mentiras sobre a Bíblia, e que têm o poder de matar a vida das pessoas. Então vamos a elas. A primeira, que eu gostaria de mencionar aqui, são 3. É a visagem. A gente fala muito sobre visão, mas muita gente já não tem mais chamado de visão, mas sim de visagem, porque de visão não tem nada, né? Pessoas que descrevem que viram luzes, viram Deus, viram Jesus, viram anjos. E eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Eu não acredito que Deus não possa fazer com que pessoas vejam luzes, sinais, etc. Não é? No quarto da casa delas, na mata, na montanha. Deus é soberano para fazer o que bem quiser, da forma como quiser. Então, eu acredito que pessoas possam ver coisas. Eu não duvido que Deus não possa fazer isso. Não é esse o meu ponto aqui. O problema aqui é um só. O problema aqui com esses grupos que vivem correndo atrás dessas supostas experiências com Deus, abro um parênteses aqui, seria com Ele mesmo? Seria essa luz, estaria ela relacionada a Ele? Enfim, fecho parênteses.
Pessoas e grupos que vivem correndo atrás dessas experiências com Deus, as quais acabam se tornando o pão que alimenta a espiritualidade dessas pessoas. De modo que a crença nesse tipo de coisa, e busca, não é, por esse tipo de experiência, pode levar alguém para muito longe de Deus, ao invés do contrário. Porque quanto mais essas pessoas experimentam essas coisas, menos elas vão para a palavra. E se existe alguém no convívio que nunca viu uma luz, que nunca viu um graveto pegando fogo na montanha, que nunca viu um anjo em cima da cabeceira da sua cama, esses irmãos imediatamente são considerados pelos demais como fracos, como irmãos que não são cheios do Espírito Santo, por isso que não viram a luz, por isso que não viu o galho verde, por isso que não viu o anjo amarelo em cima da cabeceira da cama marrom. E aí então, uma vez uma senhora chegou para mim e falou: pastor, toda vez que o senhor prega, uma senhora que visitava muito a nossa igreja, eu vejo uma luz amarela do lado direito da sua cabeça, mais ou menos uns 3 metros. Você está até olhando aqui, né? O que é isso? E de vez em quando eu vejo uma luz verde do lado de baixo, né? Do lado esquerdo. O senhor pode me revelar? Eu falei: minha irmã, eu pediria para a senhora ir para um oftalmologista, em primeiro lugar, fazer alguns exames, não é? Não, pastor, mas é alguma coisa espiritual. Eu falei: minha irmã, eu não tenho nem noção do que seja isso daí. Porque a Bíblia, a Bíblia não, pastor. Como a Bíblia não, minha irmã? Não, mas assim é visão. Porque visão não está na Bíblia, visão é visão. Mas a Bíblia não, pastor. Mas eu falei: peraí, a Bíblia, ela nos ensina isso. Aí eu comecei a caminhar, ela disse: pastor, mas eu quero saber da luz amarela e da luz verde. Até hoje ela deve estar querendo saber, eu não tenho nem noção de que luz é essa, né? Mas o ponto, meus irmãos, é que estas experiências, elas nos levam para além da Bíblia. E elas tendem a nos levar para longe da Bíblia. Para longe no sentido de que, puxa, eu já estou há 1 ano sem ver aquela luz. O que será que aconteceu comigo? Eu já estou há 6 meses sem falar com o meu anjo. Eu nunca vi um anjo. E todo mundo na igreja já viu. O que tem de errado comigo? Tem tudo de errado com você. Sabe o que está de errado com você? A sua preocupação de querer ver o anjo. É isso que está errado com você. A sua preocupação de querer ver a luz amarela ou a luz verde. É isso que está errado com você. Porque não foi isso que Deus nos deixou em sua palavra. E a gente tem o costume de dizer, mas não tem o costume de praticar, que a Bíblia é a nossa, o que mesmo regra de fé e prática? A Bíblia é a nossa única. Não é isso? Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu já ouvi muito essa expressão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Já ouviram essa expressão? Mas na prática ela não é a única. Se eu corro atrás de outras coisas que alimentam a minha fé, que alimentam a minha esperança. Eu tenho amigos muito crentes que já viram alguma coisa no meio do mato. E eles acham que foi de Deus. E eu não tenho motivo para duvidar deles. E eu nunca vi nada no mato, assim, diferente, além do que está lá no mato, né? Mas eu não duvido e não tenho problema com eles, e eu creio que são crentes sinceros e verdadeiros. Mas um dia eu tive uma conversa com um deles, muito querido meu, porque ele disse: pastor, eu já estou há tanto tempo, eu queria tanto ver de novo. Eu disse: você não precisa disso, não é isso, veja que é isso que está alimentando a tua espiritualidade. Você está triste porque você não está vendo uma coisa, sendo que Deus, Ele te alimenta não por meio de luzes, mas por meio da sua palavra. Ela é suficiente para você. Ela de fato te leva para mais perto de Cristo e te transforma a imagem de Cristo. Ela tem te libertado, ela tem te santificado. A palavra que é a verdade, que é o pão vivo de Deus, que alimenta a nossa alma. O verbo encarnado, mas que aqui está revelado e descrito para nós. Porque se ela não for suficiente, então Deus não é suficiente para você. Porque talvez o que você queira não seja Deus, mas a sensação de ver alguma coisa, a sensação de experimentar o sobrenatural. E sempre será uma tentação quando você experimentar o sobrenatural uma vez na sua vida, você querer experimentar de novo, uma resposta de oração, por exemplo. Algo impossível e você orou tanto e Deus te respondeu graciosamente. Um vício, um mau hábito, um pecado pelo qual você orou durante tanto tempo e Deus te libertou, te avivou e agora você está liberto daquele vício. De repente você se mete com outro vício e agora você quer passar pela mesma experiência de libertação, mas parece que a coisa não acontece. Veja,
nós não devemos correr atrás das experiências que um dia Deus nos permitiu ter, senão da palavra de Deus. As demais coisas que Deus venha nos oferecer são uma espécie de bondade de Deus, de gesto generoso de Deus, mas não a regra que Deus nos deixou para que pudéssemos seguir. E quanto mais longe da palavra a gente fica, meus irmãos, permita-me dizer uma coisa, mais a gente vai atrás das experiências. Se a gente está mergulhado na palavra, a gente não corre atrás de experiência, a experiência vem naturalmente. Eu não sou contra a experiência, pelo contrário, eu acho que cristão que não tem experiência, na verdade, não conhece a Deus, porque o encontro com Cristo gera paz, gera domínio próprio, gera alegria no espírito, gera frutos espirituais, experiências, que nos fazem lembrar do quão vazia era a nossa vida antes do encontro com Jesus. Então eu não sou contra experiências, mas quando eu estou longe da palavra, eu enfraqueço, e a tentação é querer me encher de experiência, e quanto mais longe da palavra, mais fraco será o alicerce espiritual. Outra mentirinha que tem sido contada é a do revelamento. Não é revelação, é revelamento. Deus me falou, Deus me deu uma palavra para falar para vocês hoje à noite. Essa é outra modinha, que quando a gente pensa que passou, aparece de novo. Não tem essa modinha também com roupa? Né? Aquela mulher que anda com a calça aqui em cima, e outra vez está lá embaixo, né? Mas vai, homem também. Roupas, camisas de diferentes tipos, calças, lugares também onde que elas ficam no corpo, abertura da calça, tipos de sapato, cortes de cabelo, barba, a ausência dela, coisas que vêm, que vão e depois vêm de novo. Essa é uma dessas modas, que quando a gente acha que passou, aparece de novo, e é a de que Deus, Ele vive de segredinho com os seus escolhidos mais chegados. Então esses são aqueles que toda semana tem algo a dizer sobre o que Deus disse para eles. Mas preste atenção, isso não tem nada a ver com pessoas que ouvem a voz de Deus na palavra de Deus, mas pessoas que afirmam que ouviram a voz de Deus, falando claramente com elas, como vocês estão ouvindo a minha voz aqui agora. Você estava lá tomando banho, de repente alguém falou seu nome, você, opa, quem que entrou no banheiro? A porta está trancada, tem alguém em cima do vitrô, olhando para mim e falou comigo. Aí você espia, não tem ninguém, a porta está trancada, você fala, de onde veio essa voz? É esse tipo de voz, é voz que você escuta, gente que declara que semanalmente, palavras específicas, com orientações específicas, não vai por essa rua, conta 3 quadras, espera 10 minutos e 42 segundos, e aí você passa. Detalhes e informações que precisam ser contadas a outras pessoas. Mais uma vez, eu não duvido que Deus possa fazer isso. Eu acredito que se Deus quiser falar audivelmente com alguém, eu acredito que Deus possa fazê-lo. Não sei você, talvez você não acredite, eu acredito. Mas uma coisa é acreditar que Deus possa fazer isso extraordinariamente, e outra coisa é acreditar que Deus possa falar comigo dessa maneira diariamente, semanalmente, audivelmente. Isso é um perigo, meus irmãos, porque além de incentivar as pessoas a buscarem essa mesma experiência com Deus, porque eu também vou querer ouvir, como é que é a voz dele? É voz grossa, voz fininha, voz calma ou voz de bravo? Como é que é a voz? Eu quero ouvir essa voz. Seria a voz de Deus mesmo, seria a voz de outro espírito, né? Porque que prova você tem de que é a dele? Fecha parênteses aqui também. Quanto mais eu sou incentivado a buscar essa experiência de ouvir a voz de Deus, isso gera um afastamento da Bíblia. Não sei se isso é claro para você como é para mim, porque o argumento desses grupos é que se o Senhor fala com o seu povo audivelmente, se Deus falou no passado audivelmente, que Ele tem que continuar falando hoje também, por que não? Se Ele falou com tanta gente, por que Ele não pode falar comigo? O ponto é que naquele tempo eles não tinham a palavra como você tem hoje. Hoje nós temos. Se você quiser ouvir a voz de Deus, é só ler a palavra. Como diz um pastor amigo meu, se você quiser ouvir a voz de Deus audivelmente, leia a palavra em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus audivelmente falando com você. Há um tempo atrás, um pastor, bastante amigo, me contou de uma jovem senhora que ele encontrou numa igreja, acho que foi no Ceará, se eu não me engano.
ele estava pregando, ele é lá do estado de São Paulo também, e no final do culto, a jovem procurou ele, uma jovem senhora, com seus 38, 40 e poucos anos, solteira, nunca casou. Ela procurou o pastor, falou: pastor, eu tenho uma palavra para dar para o senhor, e eu queria que o senhor me revelasse, porque eu tive uma revelação, que eu estou chamando de revelamento aqui, né? Eu tive uma revelação, um pouco mais de um mês atrás, a gente foi orar num monte que tem aqui perto, todo mundo, e eu fui lá também, pastor, e eu quero casar, pastor, eu não aguento mais essa vida, e pastor, assim, lá Deus me revelou, quem vai ser meu marido? Está vendo aquele homem lá, pastor? Aí apontou para o cara, falou: estou vendo, irmão, então é ele. O que o senhor me fala? Aí o pastor viu que tinha uma mulher do lado daquele homem, ela falou: quem que é aquela mulher lá? Ele falou: não, é a esposa dele, pastor. Aí ele falou assim: mas me explica melhor isso, minha irmã, como é que pode ser um negócio desse? Ele falou: não, pastor, o senhor não crê? Crê no quê? Foi que Deus me revelou? Falou: minha irmã. Ela falou: não, pastor, o Espírito me revelou. O Espírito me revelou que ele vai casar comigo. Eu não sei como, o senhor me revela. Aí o pastor olhou para ela e falou assim: minha irmã, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que o Espírito te revelou. Mas eu só tenho uma certeza, de que não foi o santo. Foi o Espírito que revelou, mas não foi o santo. E aí ele continuou explicando para ela o absurdo daquele tipo de coisa. E é a isso que as pessoas podem chegar, quando a Bíblia não é suficiente, quando a Bíblia não é a única regra, a visão vai ser uma regra também, a revelação vai ser uma outra regra. O pastor vai chegar aqui da frente e vai dizer: mas Deus me falou. Você vai dizer: pastor, mas está na palavra, Deus me falou. Você vai questionar o ungido do Senhor? Você vai questionar o Espírito Santo de Deus? Você vai blasfemar na cara do Espírito Santo de Deus que está falando com você hoje à noite? E aí as ovelhas dizem amém, e se alimentam daquela mentira e saem para morrer lá fora, porque não tem comida. Uma outra mentirinha que tem sido dita é que a Bíblia é temporal. Ela não é de hoje. Isso é outra modinha, que a Bíblia foi escrita por pessoas de um tempo lá atrás, sobre coisas lá de trás, de um período específico, e tem que ser interpretada à luz daquele tempo. E com isso eles querem dizer que hoje a gente não pode interpretar a Bíblia como sendo para nós. A Bíblia não é para a gente, a Bíblia é para as pessoas daquela época. Ela possui orientações bem específicas para daquela época do Paulo, da época do Isaías, da época de Noé, mas não tem nada a ver mais comigo hoje. Muitas coisas não se aplicam mais para a gente. E perceba, gente, que isso não tem nada a ver com, por exemplo, as leis cerimoniais, que foram abolidas de fato na cruz de Cristo. A gente não tem que ficar sacrificando animais aqui no culto a Deus, porque isso acabou mesmo. Não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Isso tem a ver com assuntos relacionados à sociedade, relacionados ao trabalho, relacionados ao casamento. Não, isso é daquele tempo, relacionados à homossexualidade, etc. Esses grupos então dizem que aquilo que foi dito em uma determinada época não pode ser considerado hoje. O problema, meus irmãos, é que a Bíblia não é um livro humano. A Bíblia é um livro divino. A Bíblia foi e é inspirada por Deus, sendo um livro de Deus. Deus é o autor primário. Pedro, Moisés, Lucas, Marcos, Davi e tantos outros são apenas os autores secundários. Isso faz com que a Bíblia seja atemporal. A Bíblia não é temporal, ela é um livro eterno. Os seus preceitos não estão ligados a um homem ou a um tempo da história humana. Os seus preceitos vêm de Deus, estão ligados a Deus e aos seus conselhos à humanidade até o final dos tempos. E por ser Deus eterno, a ética bíblica é eterna. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, é eterno aos olhos de Deus. Uma outra mentirinha que a Bíblia, ligada a essa, é patriarcal e machista. Machista. Você certamente já ouviu isso algum dia, não é? Paulo era machista. Jesus era machista. Deus era machista. E outras infelicidades como essa. Um estudo, né? Só um pouquinho, gente, mais cuidadoso desses grupos sobre a história humana, revelaria a eles o quanto que eles estão errados. Muitos que viveram na época
da Bíblia experimentaram uma sociedade. Quem viveu na época de Jeremias ou na época de Jesus, conheceu uma sociedade que tratava a mulher como se tratava o jumento, e como se tratava as crianças. Criança, mulher, jumento, você não perde tempo conversando com um jumento, você não perde tempo conversando com uma criança, você não perde tempo conversando com uma mulher, e outras coisas mais. A sociedade destes períodos era extremamente machista, sim. Mas onde é que estaria o machismo de Jesus, por exemplo? Ao ele permitir que mulheres ficassem e estivessem entre muitos dos seus discípulos, algumas inclusive recebendo certo destaque, como Maria Madalena, ou como Marta e Maria, ou como Maria, mãe de João Marcos. Onde estaria o machismo de Jesus ao permitir que as primeiras testemunhas da ressurreição fossem justamente mulheres, a contarem para a humanidade que Jesus Cristo ressuscitou? E elas não tinham confiabilidade naquela época, por isso que nenhum homem parava para conversar com mulher. Onde é que estaria o machismo de Deus ao dar às mulheres um atributo que só pertence a Ele, o de serem um auxílio ou auxiliadora para os seus maridos? Esse atributo só é dado para as mulheres e para Deus na Bíblia, quando diz no livro de Salmos que Deus também é o nosso auxiliador. Onde é que estaria o machismo de Deus ao permitir que em sua revelação as mulheres contassem com tanta honra, quando se contou a história de mulheres como Ruth, como Esther, como Sara, como Noemi, como Raabe, como Maria, como Priscila, como Eunice, como Lloyd e tantas outras? Onde estaria o machismo de Paulo ao escrever lá em Gálatas 3:28, Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus? Na época ninguém concordava com isso daqui. Os Gálatas não concordavam com isso daqui, que homem e mulher podia ser a mesma coisa diante de Cristo. Ou Paulo em 1 Coríntios 11:11, quando ele diz, no Senhor todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Você acha que alguém em Corinto dava amém para esse tipo de coisa? Paulo colocando que os homens são dependentes da mulher no casamento, e que eles estão em mesmo pé de igualdade, quebrando a cultura daquele tempo. Normalmente, essas pessoas que falam que Paulo era machista, eles usam o texto em que Paulo, entre aspas, não, na verdade é Deus, mas Paulo proíbe as mulheres de falarem em público. Já ouviram esse tipo de coisa? A mulher não pode falar em público. Mas eles deixam de ler o contexto no qual esse tipo de expressão está, como por exemplo o contexto do culto público, lá em 1 Coríntios 14, onde ele faz uma dessas proibições, e lá, uma análise exegética básica, simples, de cada uma das passagens nas quais Paulo apresenta esse tipo de afirmação, revelaria que essas pessoas estão completamente erradas. Só por exemplo, o 1 Coríntios 14 fala sobre dons. Ele está desde o 12, só um dos exemplos, porque ele também fala nas cartas pastorais e em outros lugares. Mas esse 1 Coríntios 14, Paulo está falando sobre o dom de línguas e o dom da profecia. E quando ele está falando sobre o dom de línguas, que eu também não vou entrar no mérito do que seria agora, ele diz que as mulheres não poderiam falar em público. É isso. Só que as pessoas pegam esse texto e a mulher não pode falar. Paulo era machista, mas é curioso que hoje em dia quem mais fala em línguas em público são mulheres. E via de regra a gente não vê que se respeita as palavras de Deus em 1 Coríntios 14, que dizem que quando as pessoas forem falar em público, tem que ser uma de cada vez, não é isso que lá fala? E não só tem que ser uma de cada vez, mas tem que ter o que mesmo, gente? Interpretação. E isso deve edificar toda a igreja. Então é isso que Paulo está falando. Depois vocês dão uma olhadinha lá em casa, 1 Coríntios 14, onde Paulo fala isso. E não aceitem acusação contra a palavra de que Paulo seria machista. Isso, como dizia um professor meu, e a gente cantou uma música dele hoje à noite, foi professor também do João Versi, o Carlos Oswaldo. O Carlos Oswaldo Pinto, ele dizia que isso é um absurdo, é um abcego e é um abmudo. É o absurdo, o abcego e o abmudo junto, dizendo esse tipo de coisa, né? Meus irmãos, eu quero encerrar esse primeiro estudo sobre as mentiras que são ditas sobre a Bíblia, com algumas verdades sobre a palavra de Deus, alguns termos específicos, em caráter de estudo mesmo com vocês, porque essas pessoas, elas se esquecem de muitos termos e de muitas coisas que são importantes, como por exemplo, eles se esquecem
quando eles correm atrás dessas outras coisas, de sonhos, visões, revelações, ou de experiências sobrenaturais, ou de outras coisas, tais como estas que eu disse há pouco aqui para vocês, e afirmando que a Bíblia não serve para hoje, que a Bíblia é machista, essas pessoas descrevem porque elas não conhecem a ideia de cânon, ou canonicidade. E quando se fala de cânon, canônico, lembra de santo da Igreja Católica. Mas não tem noção de onde vem essa ideia da canonicidade da Escritura Sagrada. Cânon vem do termo grego que significa régua, ou regra, ou norma, ou vara de medir ainda. E ela é usada normalmente para descrever os 66 livros da Bíblia. Ou seja, os 66 livros da Bíblia seriam a regra, ou a norma de Deus para os homens, com a ideia de uma régua, como régua de medir, régua de 1 metro, régua de 30 centímetros, a palavra cânon também pode significar régua, com a ideia de uma régua, aludiria à ideia de que tudo se mede por ela, ou seja, ela é o padrão perfeito, para todas as coisas perfeitas e certas. E o que significa dizer que esse cânon, esses 66 livros que estão na Bíblia, são inspirados por Deus? Por inspirado, a gente compreende que tudo que está nela é revelação para a nossa vida. Tudo que está nela é revelação com o propósito de salvar ou de condenar o homem que a ela não se dobra. Isso não significa que Deus ditou cada palavrinha que está na Bíblia, não é? Há sim trechos ditados, mas são poucos. Na grande maioria, Deus usou a capacidade intelectual, os traços culturais e outras coisas mais, como personalidade, acabassem influenciando a escrita, sem manchar o conteúdo que o Senhor pretendia revelar, conteúdo este sagrado. De modo que, como a gente tem em 2 Timóteo 3 e 2 de Pedro 1, se você puder, abra comigo lá, e com esses 2 versos nós iremos encerrar. 2 Timóteo 3 e 2 Pedro 1, que nos ajudam a compreender o processo de Deus em usar homens para revelar a sua verdade absoluta a todos nós. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Toda a Escritura é divinamente soprada, inspirada pelo Senhor Deus. E 2 Pedro, um pouco mais adiante, 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21, dizem assim: sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens, algumas versões trazem homens santos, falaram da parte de Deus, conduzidos, ou como está no original, inspirados, ou ainda soprados pelo Espírito Santo. Essa é a compreensão que nós temos sobre esse livro. Ele é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Ele deve estar na nossa vida. Existem 5 pontos relacionados à palavra que não podem faltar na nossa vida diária com Deus. E os 5 pontos são: leia a palavra, cante a palavra, ore a palavra, veja a palavra e pregue a palavra. Nós a lemos quando a lemos, quando a gente abre e lê. Nós a cantamos quando entoamos músicas fundamentadas nela. Nós a oramos quando as nossas orações são recheadas por conceitos que aprendemos na palavra. Nós vemos a palavra em várias ocasiões, mas uma das mais preciosas é quando nós celebramos a ceia do Senhor e nós vemos ali a palavra de Deus visivelmente diante de nós, se cumprindo, ou quando batizamos, ou por meio de outros sinais visíveis que o Senhor nos permite ver a sua palavra, ou mesmo na vida de uma pessoa, como Paulo descreveu, sermos cartas vivas. Pregue a palavra. Nós pregamos toda vez que compartilhamos com alguém, falando do Evangelho aos outros. Estes 5 pontos são, sem dúvida, essenciais
para quem deseja manter-se longe de todo erro, de toda falsa doutrina e de toda mentira que tem matado as pessoas. Mentiras sobre a palavra de Deus, que tem levado pessoas para longe de Deus. Que Deus possa guardar o seu povo, que Deus possa guardar você e a mim, e que a gente nunca deixe de orar e de ter compaixão por aquelas pessoas que estão ainda debaixo do engano, de líderes religiosos que têm incentivado estas pessoas a correrem atrás de revelamentos, né? De correrem atrás de visagens, de correrem atrás de sonhos. Eu encerro mais uma vez afirmando, nós não podemos duvidar que Deus fale. Deus pode falar, Deus pode dar uma visão, Deus pode, de um modo especial, revelar-se a você fora da palavra, mas não contrariando a palavra, não anulando a palavra, como aconteceu com aquela jovem dizendo, não, mas Deus me revelou que eu vou casar com aquele homem casado. Nós não podemos, meus irmãos, deixar a palavra para correr atrás de outras coisas que mexem com as nossas emoções. E enquanto conhecemos e sabemos de tantas pessoas queridas que estão correndo atrás mais destas coisas, elas não leem a Bíblia. Muitas delas consideram ler a Bíblia como matar o espírito, porque a letra mata, mas o espírito e a experiência vivificam. Veja, eles estão tão cegos e tão distantes da palavra, a ponto de considerarem o estudo da palavra e das sãs doutrinas como sendo a fonte de sua morte espiritual, quando na verdade a distância da palavra é o que justamente está matando a vida delas, está privando essas pessoas de desfrutarem de benefícios espirituais advindos da salvação em Cristo Jesus, frutos do Espírito, dos quais essas pessoas são privados, porque não estão sendo santificados, libertos pela palavra de Deus. Experiências não nos transformam, experiências nos arrepiam, experiências nos deixam histórias para contar para os outros, mas só a palavra liberta, só a palavra cura, só a palavra santifica, só a palavra é a verdade. Sem a palavra não há vida. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é a verdade, e é na palavra que nós o encontramos, e é pela palavra que somos transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Que nós nos apeguemos a esse livro enquanto sendo gratos a Deus por Ele ter misericordiosamente se revelado a nós por meio da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos em Cristo Jesus por nos dar a tua santa palavra, para por meio dela nos salvar, para por meio dela nos libertar, nos santificar, nos exortar, nos corrigir, nos edificar, e para, por meio dela, nos usar para trazer outros à fé em teu Filho Jesus. Porque pregando a tua palavra, o Senhor derrama fé sobre os corações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E a tua palavra também diz que a fé vem, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação, e a pregação da palavra. Senhor, por isso nós te pedimos que o Senhor nos guarde de toda mentira que nos leva para longe da palavra, de toda distração, de toda negligência, de todo entretenimento ou diversão desse mundo que nos afasta da palavra. Nós confessamos a nossa negligência como povo teu. Muitos de nós têm se afastado da palavra, têm deixado de lê-la, têm deixado de considerá-la como um alimento diário, urgente para as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, como um povo negligente, e por misericórdia nos avive e nos traga para os teus pés, transformando a nossa vida, alimentando a nossa alma, nos libertando de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Santifica-nos nesta verdade, para a alegria do teu povo e para a glória do Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém.